Bom dia, pessoal. Estamos naquela que seria nossa última aula de heresias e seitas, agora é a penúltima. Nós vamos ter ainda mais um café de encerramento com mais uma aula bem legal. A gente vai falar sobre isso no final da aula. Hoje a gente vai tratar de Congregação Cristã do Brasil e de neopentecostais. Vamos orar para a gente começar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu santo nome, de podermos aprender um pouco mais da sua palavra, aprender um pouco mais de ti e caminhar, ó Deus, em direção a uma vida santa, a uma vida de piedade, ó Deus, tentando, ó Deus, entrar em conformidade com a tua palavra, tentando ser guiado, ó Deus, cada dia mais pelo teu Espírito Santo. Eu peço pela aula de hoje, ó Pai, que o Senhor possa me capacitar a falar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Quanto aos nossos alunos amados, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja abrindo o coração e os ouvidos para que estejam atentos, ó Deus, a tudo aquilo que foi ensinado no dia de hoje, as pessoas que estão a caminho, que o Senhor possa direcioná-las, guardá-las, ó Pai. Que, ó Deus, também oramos pela celebração coletiva, que a Tua graça e a Tua bênção estejam sobre nós no dia de hoje. Sê por nós, ó Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou começar hoje falando sobre a Congregação Cristã do Brasil. E a ideia da gente começar exatamente de congregação para depois partir para neopentecostais é seguindo a mesma ideia que a gente teve na aula passada. Vamos ver com aquilo que começou primeiro, aquilo que deu origem. São raízes diferentes, são ramificações diferentes, mas se vocês forem ver, a raiz acaba sendo muito próxima, muito parecida. O Marcos muito bem disse em todas as aulas que as heresias, as seitas, elas não se reinventam, né? Elas apenas vão fazendo modelagem novas, né? É igual os carros que eles falam que fazem facelift. Você olha, você vê pouca coisa diferente. É uma lanterninha ali, é uma coisinha ali que mudou. É mais ou menos isso que acontece com cada uma dessas seitas e heresias. Acho que o primeiro ponto que a gente sempre volta a trazer é a preocupação que a gente precisa ter com doutrina. A doutrina é o basilar daquilo que a gente crê. A gente tem que estar sempre pronto a responder e a defender a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. E se a gente não estuda, se a gente não busca conhecimento, a gente não vai conseguir desenvolver e levar essa palavra, desenvolver a palavra dentro da nossa vida e levar a palavra para outros que precisam. Então é fundamental que a gente saiba e busque falar sobre doutrinas, sobre os pontos da razão da nossa fé. Entrando um pouco aqui na Congregação Cristã, o criador, o fundador, é um imigrante ítalo-americano chamado Luigi Francescon. Eu peguei aqui alguns estudos, eu peguei até uma biografia que tem dele e que traz um pouquinho dessa história. Eu vou falar um pouco para vocês, mas também trazendo um pouco da experiência, até o Claudinei, te agradeço, ajudou bastante, e tem alguns pontos aqui que estão um pouco controversos, exatamente pela questão de ser uma igreja, uma denominação que tem muitas coisas feitas na oralidade. Você tem pouco documento formal escrito, né? Então, assim, o Franciscão, ele chega nos Estados Unidos em 1903. Ele está nos Estados Unidos e ele se converte numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Em 1903, ele tem uma revelação num sonho que ele teve, depois de estar alguns dias orando em cima de Colossenses. E ele entendeu que ele precisava ser batizado por imersão, e a partir dali, junto com o pastor da igreja dele, sai da igreja presbiteriana e eles fundam essa igreja, essa Assembleia Cristiana Italiana. Em 1907, ele entra em contato com o movimento pentecostal da missão da Rua Azusa. A Rua Azusa, em Chicago, ela é super famosa, depois se vocês pesquisarem sobre a história, a igreja pentecostal surge aqui. Em 1907, a partir deste movimento na Rua Azusa. E ali ele tem contato com a questão do experiencialismo, né? Batismo no Espírito Santo comprovado pelo batismo em oração em línguas. E a partir dali, ele passa a fundar essa nova religião, vamos dizer assim, né? Em um momento parecido com esse, ele também tem contato com o movimento dos irmãos. E o movimento dos irmãos, ele foi fundamental para a base de muitas coisas que você vê na Congregação Cristã. Porque era uma reunião, ali naquele momento, homens de negócio, homens que trabalhavam,
que não acreditavam em denominação, não acreditavam numa organização formal de uma igreja, até mesmo na organização do culto. E você vai ver uma grande influência disso dentro da congregação cristã, porque eles acreditavam que eles chegavam lá vazios de si, eles tinham que orar e receber do Espírito Santo quem ia ministrar e trazer a palavra. E é muito do que você vê na organização do culto da congregação cristã. Em 1910, não se sabe exatamente porquê, o Franciscão estava no Brasil. E ali ele passa a ter contatos com imigrantes italianos. Nessa biografia que eu achei, fala que em Votorantim ele começa esse ministério. Só que na própria CCB, o que se difunde é que o primeiro grupo formado por ele foi na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná, com o batismo de algumas pessoas. Mas a verdade também é que rapidamente o movimento se espalhou pela comunidade italiana, tanto na capital, no interior paulista, e aí sim inclui Votorantim e toda a região de Sorocaba. Ali foi realmente o centro, mas o início, segundo o que se fala na própria CCB, foi em Santo Antônio da Platina, no Paraná. E muitos dos cultos ministrados nessa época eram em italiano, porque começou dentro de uma comunidade italiana. E isso explica muita coisa, porque você vai ver que muitas das coisas, e até das próprias heresias que tem na CCB, tem muito a ver com o catolicismo. E é exatamente por causa da origem católica dos seus membros que vocês vão ver que são fortemente encorajados a não estudar a Bíblia, então de pouco conhecimento teológico, pegando as tradições católicas e transformando isso nessa nova religião que segue à frente, né? Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Um outro ponto interessante é sobre o nome. Nessa biografia que eu li, eles começaram a ser chamados da Igreja dos Glórias, pela ênfase que eles tinham em falar glória durante os cultos. Um pouco do que se fala na CCB é que esse apelido ele veio até de outras igrejas evangélicas, né? E muitos dos membros se vangloriam disso, dos membros mais antigos, pessoas de mais idade. Por quê? Eles falam que isso denotava e demonstrava o fervor, o movimento do Espírito Santo dentro das reuniões que eles tinham. Então, esse nome, Igreja dos Glórias, ou era um nome dado conhecido, mas também o que se diz dentro da própria CCB é que ele vinha de apelido dado por outras denominações evangélicas, né? A igreja ela tem um nome adotado em 1962 como Congregação Cristã no Brasil, sendo que em 1920 eles já tinham o nome de Congregação Cristã do Brasil. Só que aí até por uma questão, e vocês vão ver como que essas pequenas siglas fazem toda a diferença no entendimento que você tem das coisas, eles mudam para no Brasil porque eles entendem que esse movimento também existe em outros países do mundo, desde que sigam a sã doutrina da Congregação Cristã. Tá? Então esse é um pouco da história. Esse imigrante italiano, o Luigi Franciscon, foi o fundador desse movimento. Ele passa entre 1910 e 1948 no Brasil, algo em torno ali de 10 anos entre indas e vindas. Ele nunca morou no Brasil. Tá? Ele teve o batismo no Espírito Santo, segundo ele, com oração em línguas depois da sua esposa, por causa desse movimento da Rua Azusa. E ele demorou muito para ter o batismo. E ele buscou isso com muita prática de jejum e oração. E vocês vão ver que isso também é algo que se expandiu e faz parte hoje do dia a dia da congregação cristã. Um outro ponto é falar um pouco sobre a governança e a liderança da congregação cristã. Como que funciona? Primeiro que assim, escolha por revelação. Lá a liderança são anciãos e diáconos. E tem também os colaboradores. Ancião e diácono, eles são nomeados por imposição de mãos e apresentação à igreja, e o colaborador não, ele só é apresentado numa reunião da igreja, tá? Os anciãos e diáconos, eles são escolhidos por revelação do Espírito Santo e consagrados. É isso mesmo. Eles têm até, se você for olhar nos documentos oficiais, eles falam sobre 1 Timóteo, Tito, das qualificações do presbítero. Mas o que manda mesmo é a revelação do Espírito Santo e a pessoa ser batizada no Espírito com a comprovação do dom de oração em línguas. Isso é algo fundamental para eles. Até, eu arrisco a dizer, sendo mais importante do que o próprio que está escrito ali na Bíblia em Timóteo e Tito, tá bom?
A hierarquia, desculpa, o antidenominacionalismo, isso aqui é difícil de falar. Aqui existe uma controvérsia, por quê? Na prática mesmo, hoje a CCB ela não é antidenominacional, obrigado. Porque eles valorizam muito a própria CCB. Tanto eu vou ler aqui o que eles falam, que eles se chamam como a obra de Deus, a graça vinda dos céus. Então, assim, eles até valorizam e, de um certo modo, idolatram o próprio ministério, a própria igreja. Quem era realmente antidenominacional? Obrigado. Era o fundador, que é o Luís de Franciscon. Tanto que há um registro de uma carta, isso foi o Claudinei que me passou, em 1910, que ele critica os rumos que a instituição, que a igreja vinha tomando no Brasil, né? Abrindo CNPJ, se fundando como realmente uma associação, tendo cargos denominados da sua liderança, que é algo que para ele, por causa daquele movimento que eu falei dos irmãos lá em Chicago, não podia acontecer dentro do ministério, tá? Então aqui existe uma questão, o fundador mas na prática mesmo, hoje, a denominação, a igreja, ela não é. Tá? O brasileiro tem esse ato, né? Ele dá uma melhorada em tudo. É talento, a gente tem talento. Né? Uma coisa importante aqui sobre a escolha de revelação, que eu já falei que a questão teológica não é tão importante, tem muitos relatos, cara, o Claudinei passou mas eu li vários relatos de gente assim, que foi chamada para cargo, para liderança, para pregar, sem nem sequer ter lido a Bíblia ainda. O negócio é bem assustador em alguns aspectos, tá? Quando a gente fala de hierarquia, ele diz que não tem hierarquia. No Estatuto, lá no artigo 17, não existe uma hierarquia. Só que ele tem, sim. É uma hierarquia baseada na antiguidade dos anciãos. Então, os anciães, ou anciãos, os dois termos estão corretos. Quanto mais antigos em seus cargos, maior a sua prevalência, o seu poder. Tanto é que, por exemplo, se num culto da CCB tiver um ancião mais antigo, ninguém vai se levantar para falar esperando que ele tome a rédea para falar ou coloque e determine outra pessoa para falar. A organização do culto da CCB, ela tem um presidente, e esse presidente é que é responsável por toda a organização. Só que não existe uma pré-determinação de quem vai pregar, quais serão as músicas, como vai se dar a testemunhança, que é algo que tem também. Então, por exemplo, você tem as músicas, tem um momento de testemunhança que algum irmão vai subir para falar de algo que o Espírito Santo fez na vida dele, para incentivar e motivar as pessoas a buscar os dons espirituais, e aí vai ter a palavra de alguém, né? Esse alguém poderia, em tese, ser qualquer pessoa, né? Só que não funciona bem assim. Se tem um ancião ali presente, é ele que vai ter o direito de falar ou de determinar que alguém fale. Tá? Então isso é algo importante. Eles reconhecem o ofício pastoral, mas como eu já disse, não é um ofício formal institucionalizado. Por quê? Também dentro da questão do movimento dos irmãos, eles não acreditam e não aceitam um pastor formal remunerado que estude 100% do tempo para o ofício pastoral, tá bom? Então, falei um pouco para vocês sobre a história, sobre o governo e liderança da CCB. Agora nós vamos falar um pouco sobre as doutrinas. Eu peguei o que está escrito em 1927, que é as primeiras 12 doutrinas da CCB, que foi feita nos Estados Unidos. Você vai ver que no Brasil, e eu vou ter um tópico só para falar sobre isso, esse primeiro ponto foi modificado. Mas se vocês lerem aqui, vocês vão ver que, acho que quase tudo, boa parte do que está aqui, a gente assina aqui embaixo. São palavras boas, porque é aquilo que a gente disse, o que está escrito, está bem escrito. O problema é a prática. E aí que está a grande questão também da gente estar estudando hoje a CCB. A CCB sempre foi um grupo extremamente fechado, onde você tinha muita dificuldade de saber os ritos, as rotinas do que acontecia. Com a pandemia e a necessidade de começar a se transmitir cultos, porque senão você ia extinguir o ministério, começou-se a mostrar e a demonstrar as práticas hereges, as coisas ruins que aconteciam ali dentro do ministério. E muitos dos crentes da CCB passaram também a ter contato com outros pastores, a começar a ouvir outros ministérios falando e entender que aquilo que ele estava vivenciando
não era bom, não era saudável. Posso te dizer que eu não era da CCB, mas comigo aconteceu algo parecido, só que num outro tipo de igreja, neopentecostal, que o Michael vai falar mais, na verdade, um pentecostal para neopentecostal, mas enfim, o Michael vai falar isso mais para frente. O fato é que é uma igreja hoje, ela está entre as 4 maiores denominações evangélicas do Brasil, tem algo em torno de 2 milhões de membros, não é certo esse número, porque eles não têm registro, esse é mais ou menos o número de batizados que se tem na CCB, tá? Então é grande, vive desde a pandemia um gigantesco êxodo de crentes, exatamente por causa de que o que está escrito e o que está na prática, quando defrontado com o evangelho, começa a chocar as pessoas. E aí você olha, eles acreditam na Bíblia como a único guia de fé. Legal. Eles têm Deus é único, eterno e de poder infinito, Criador composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Poxa, legal, eles acreditam na Trindade. Jesus é a palavra encarnada, com 2 naturezas, divina e humana. Percebam que quando você vai lendo, não tem nada ali, salvo um ponto ali ou outro, talvez o ponto 10 a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas mesmo assim o que está escrito é muito próximo daquilo que a gente assinaria embaixo. Né? É igual se você pegar a confissão de fé da Igreja Universal, fiz questão de ler, cara, eu assinaria embaixo quase que sem ressalvas. O problema é o que acontece na igreja, né? E então, esses 12 pontos, eles foram inicialmente feitos pela Associação de Igrejas Pentecostais Italianas nos Estados Unidos. E isso é importante, porque a CCB ela não se diz como uma igreja pentecostal, ela se afasta das igrejas pentecostais, mas a sua própria confissão de fé, ela vem de uma associação de igrejas pentecostais, tá? Só um detalhe nos 5 é que há uma inversão, né? Como aqueles de tradição armeniana seguem. Ah, é verdade, eu esqueci de falar disso. O novo nascimento e a regeneração são recebidos pela fé. A pessoa exercita a fé e aí a outra coisa vem, né? Mas nós cremos que a fé, né, ela precede por causa desse novo nascimento. Então a ordem está invertida em como nós cremos que a salvação ocorre. Só para vocês entenderem, eles falam que a salvação é pela fé. Pela graça, desculpa. Mas eles entendem que existe um agir humano dentro disso. E vocês vão ver que isso é muito característico de igreja pentecostal, né? Que é fruto de uma teologia arminiana, né? Que eu descobri que também não é tão arminiano assim. Eu descobri que ele deu a ideia, mas quem levou para frente foi os discípulos dele, não foi exatamente ele, que ele morreu até antes disso. Né? Mas enfim, é só um ponto de curiosidade. O fato é que a graça de Deus é que nos capacita a reagir ao Evangelho. Isso é o que a gente crê, tá? Só para deixar claro aí o que a gente crê. Então, falando um pouco agora daquele ponto 1 que eu falei. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exato. Aqui é algo que para mim, assim, foi o que mais, não vou dizer que o mais me chocou, mas é uma das coisas que mais chamaram a minha atenção, que a gente tem que estar muito atento. Lembra que eu tinha falado que eles falam lá no ponto 1 da doutrina que eles aceitam a Bíblia como sendo a única e a fiel palavra de Deus. No entanto, ele alterou a descrição disso. O que eles fizeram? Em 1980 o Estatuto afirmava: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Em 95, depois ratificado em 2004, o Estatuto foi alterado para: nós cremos na inteira Bíblia sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Nossa, João, mas é uma mudança tão singela. Eu acho, e pouco de pesquisa que eu vi, que a grande maioria dos membros nem sequer sabe disso, né? Eles têm muito isso superficial. Só que aqui você tem abertura para 2 coisas extremamente perigosas. Uma, o liberalismo teológico. Se ela contém a palavra de Deus, ela pode conter outras coisas também, pode conter erros. Tanto que, eu não lembro se eu coloquei aqui, tá aqui, ó, que isso é associado à neo-ortodoxia, que é um liberalismo mais light. Ele é liberal, mas não é tão liberal assim. Isso para mim não existe, tá? Ou a mulher é grávida, ou ela não é grávida. Para mim isso é neo-ortodoxia. O liberalismo teológico é a mesma coisa. Não existe esse negócio de mais ou menos liberal. A gente precisa colocar os pontos basilares de doutrina e absolutos dentro da nossa crença. Então aqui, isso já é um perigo.
Na prática, isso não vem acontecendo, pelo menos pelo que eu busquei, que eu li, não acontece tanto uma questão de liberalismo teológico na CCB. Mas o que acontece, é o segundo ponto que eu queria tratar, que é muito perigoso, é você abre para que outras coisas além da Bíblia tenha o poder de ser a revelação de Deus. Ou seja, é palavra de Deus. E aí você entende um pouco do que acontece dentro dos cultos. Se o ancião que vai pregar, ele recebe a revelação de Deus e fala, ele está falando como se Deus o estivesse falando. E aí aquilo que ele fala tem o mesmo poder da Bíblia. E esse, para mim, é o grande risco, o grande problema de você ter algo como isso aqui no seu estatuto. Porque você está referendando, você está validando que aquilo que aquela pessoa, lembrando vocês que na grande maioria dos casos nem sequer estuda a Bíblia, está falando. E qualquer abobrinha que for dita terá que ser recebida como palavra de Deus, que não pode ser contestada. Eu lembro que acho que era no artigo 7º de uma assembleia que falava que a palavra dita no púlpito tem que ser obedecida e ponto. E, gente, isso abre para muitas outras coisas perigosas, como escolhas pessoais na vida. Lá se tem uma prática muito comum, e isso você vê também em igrejas pentecostais, que a vida dos fiéis é decidida através de revelação do ancião. Eu brinco que assim, é como se o pastor, o líder, ele tivesse uma rádio AM FM com Deus. Você chega, traz a dúvida, ele pega lá o rádio dele, dá uma chamada em Deus, que AP, e Deus ali está respondendo para ele. Olha, gente, isso é extremamente perigoso. Eu tenho o poder de direcionar a vida das pessoas. Olha como que esse ponto aqui para mim me pega demais. Acho que eu já falei tudo aqui. Pode falar. Uma coisa que eu tenho em relação a essa neuroortodoxia, uma pessoa nunca tinha ouvido falar, né? Essa neuroortodoxia, que aparentemente parece ser um liberalismo teológico um pouco mais brando. Isso tem aquele debate da teologia sistemática, não tem infalibilidade, que é eu já ouvi falar desse debate, assim, o pastor Mário pode me corrigir se falar alguma coisa errada, mas parece que tem um debate que uns acreditam que a Bíblia, por exemplo, é totalmente correta, inclusive em termos de detalhes factuais, e outros acreditam que a Bíblia é inteiramente a palavra inspirada por Deus, a nossa regra de prática, porém ela não necessariamente é precisa em termos factuais, em termos práticos, históricos. A neuroortodoxia seria alguma coisa mais ou menos? Eu entendo que não, cara. Não, se você quiser explicar melhor, mas para mim não. É que não é bom entrar nesse assunto porque não é fechado. A neo-ortodoxia não é um movimento fechado que as pessoas bateram o martelo. Ela tem um ponto histórico, né? Tem alguns teólogos que estavam respondendo a uma onda de ceticismo. Exatamente. E eles estavam combatendo o liberalismo, mas é aquela coisa, né? Eu sou parte de uma realidade, estou combatendo os erros que eu vejo nessa realidade. Mas eu sou parte disso, estou na mesma lagoa. Então, naturalmente, algumas coisas que para nós que estamos de longe é um erro óbvio, para eles não. Então, eles se esforçaram, né? E a gente tem Karl Barth aí, que se esforçou, junto com outros teólogos, para segurar as pontas. Então, o movimento de Karl Barth não é contra a infalibilidade das escrituras, mas o jeito que ele enxerga é diferente. Então, que aí entra essa questão das datas. Dentro do seu propósito de revelar a fé, mas é diferente de como nós cremos. E infalibilidade não quer dizer que a Bíblia é uma receita de bolo, né? Tipo, que você vai isso. Então, naquilo que ela se propõe, ela é infalível. Ela comunica o Evangelho e a revelação de Deus. Agora, se a gente submeter cada palavra, cada relato a um microscópio, a gente vai perder muita coisa. Por quê? Porque ela é carregada da cultura. Fala que morcego era um animal voador e a gente sabe que é diferente de outros animais voadores pelas suas características. E aí alguns pegam isso e falam aí, ó. Mas o ponto não é científico, é principiológico. É um bicho que voa. Você vai entender que eu vou até falar isso mais para frente, numa questão de princípio e cultura. A Bíblia trabalha muito com isso, princípio e cultura. Cara, para não entrar no ponto que eu vou entrar aqui na frente, é só você lembrar da carta de Paulo a Teófilo,
que ele pede para liberar o escravo? Não. Filemão, obrigado. Que ele fala exatamente do jeito que você lê, você tem uma primeira impressão que a escravidão era amplamente aceita, só que era uma questão do que se vivia naquele tempo, entendeu? Então o princípio que Paulo traz ali na carta é fundamental, mas aquilo o modo do que é permeado ali culturalmente não é exatamente isso hoje, entendeu? E eu vou falar um pouco disso mais para frente na hora que a gente falar de véu. Bom, falando um pouco ainda da parte doutrinária, aqui a gente está falando sobre a prevalência da revelação sobre o estudo bíblico. Então, para a CCB, a autoridade final não é a palavra de Deus, mas é a revelação dada através do ancião pregador. Percebe que assim, aquele ponto lá de cima, ele traz como consequência esse ponto aqui embaixo, que é exatamente a questão de você dar muito poder, muita ênfase a quem fala. E aí, existe até uma questão que no estatuto deles, em 1971, foi estabelecido que era proibido aos membros, na verdade, eles não eram proibidos de estudar suas vocações seculares, mas sim proibidos de estudar a Bíblia. Cara, isso aqui é muito perigoso, é extremamente perigoso. E aí você começa a ter uma ênfase num culto místico. Por quê? Cara, se você não está indo lá para aprender a palavra de Deus, o que você está fazendo lá na igreja? Você precisa sentir alguma coisa, você precisa ter alguma experiência, você precisa vivenciar algo mágico, transcendental, porque senão Deus não estava lá. Porque senão algo não aconteceu e a sua vida não foi mudada. Tá? Olha como que a ignorância vai nos tirando de perto de Deus. Você levantou a mão? Ou... É só um comentário sobre essa questão da permissão de estudo, que recentemente eles ainda colocaram uma carta dizendo que pode estar tudo bem, contanto que você não use nenhuma outra fonte. Então seria você ler a Bíblia e devagar. Eu ia... Não, eu ia falar... Mas... Você não podia ler a Bíblia. Agora você pode ler a Bíblia e interpretar. Mas por que aconteceu isso? Dado o êxodo de membros e muita gente contestando e mandando perguntas para o Supremo Conselho no BRAS sobre isso. E aí eles começaram a ter uma certa abertura. Eu tenho parentes da minha esposa que são da CCB e não, a gente pode ler a Bíblia. Só que a gente não pode ouvir outro pastor, a gente não pode ler um livro de teologia. Então assim, o negócio... Não é obrigado, só pode. Não, você pode. Se quiser, é até mais fácil. E aí entra essa questão que eu acabei já falando anteriormente, que é o perigo dessa revelação constante. Você passar a decidir a sua vida em cima de decisões que às vezes são de terceiros. Cara, isso é extremamente perigoso. Imagina a gente decidindo com quem vai casar e passar o resto da vida por causa de uma revelação. Isso é extremamente perigoso. Dificilmente vai passar o resto da vida. Que é o que a gente tem. Você imagina que eu sou o pastor da igreja, eu vejo um menino ali que é 10, bem de vida, minha filha está solteira, e Deus vai me dar a revelação que ele tem que casar com a minha filha. Cara, mas são coisas, assim, a gente fala, parece bizarro, só que eu estou dizendo, vindo de igrejas pentecostais, que eu já vi isso acontecer. Não é nada que eu não tenha visto acontecer. Dá bastante, viu? E com força, tá? Por isso que quando a gente fala não sei, não nos apedrejem, nós não somos papas. Nem eu, nem o Oscar. Às vezes as pessoas, o que eu faço? Eu não sei, velho. Vamos orar, vamos pensar, mas no final a decisão é sua. E às vezes as pessoas têm essa perspectiva com um pouco mais de Bíblia. E a gente fala, cara, eu não sei, eu não conheço toda a realidade. Vamos pensar, vamos buscar sabedoria. Até porque tem coisas que é meio que o lógico, né? Você quer fazer negócio com um cara que é notadamente pilantra. Tá devendo na praça, tem uma fama, e você quer saber de Deus se é para você fazer ou não fazer. Cara, é meio que o óbvio, né? Assim, tem coisas que a gente precisa ter um pouco de lógica, ter um pouco de discernimento. E aí, para mim, o fiel da nossa balança é o quê? É a sabedoria. E sabedoria vem como? Em eu pegar o princípio bíblico e chocar ele de frente com a minha realidade. Tá? A gente quer fugir da responsabilidade, né? Você quer pôr na mão de Deus, ou do pastor. Essa para mim é o top 1 do porquê que essas coisas acontecem. Para mim, assim, eu tenho duas teorias minhas, tá? Que é o porquê que revelação é tão forte e porquê que a teologia da prosperidade funciona. A teologia da prosperidade funciona porque a gente é ganancioso. Porque se ninguém fosse ganancioso, nenhum bobão que fosse falar besteira
teria palco. E segundo, se a gente não quisesse tanto terceirizar as nossas responsabilidades, também não teria tanta gente dando visão e ar de espiritual para falar as coisas. Bom, vamos lá, porque eu tenho horário e eu não posso comer o horário do Mário. Liberdade controlada para pregar. Cara, esse é um ponto interessantíssimo. Por quê? Aqui tem uma questão que é assim, ela chega a ser base da CCB. Se o cara não tem liberdade para pregar, ele tem problemas. Porque a igreja ela é fundada sobre isso. Só que a liberdade ela é controlada pelos anciãos. Pelo conselho de anciãos que pode colocar para pregar ou tirar da pregação quem quer, qualquer um. Só que aqui também tem uma outra questão. Eles não fazem isso sempre. Ou melhor, eles praticamente não fazem. O cara pode falar qualquer heresia ali em cima que dificilmente ele vai ser disciplinado pelo menos em público. Por quê? Porque se ele for disciplinado, quer dizer que ele subiu e falou algo que não foi na direção do Espírito. Mas se ele subiu e falou algo que não é na direção do Espírito, o Espírito Santo não está conduzindo o culto. Se ele não está conduzindo o culto, aquilo que eles tinham dado como fundamento da igreja caiu por terra. Então percebam como isso daqui é algo extremamente... Eu não sei, cara, é difícil de entender mesmo. Depois das pesquisas que eu fiz e até um pouco do que o Claudinei me falou, a grande questão é, você tem ali um Vaticano no Brás, que é formado por 5 ou 6 pessoas, né, e mais ou menos 20 homens. E eles ali decidem os rumos do que se pode, não se pode falar, do que se vai fazer. E o fato é que a pessoa só vai ser mesmo repreendida se ele falar algo contra a própria igreja, contra a CCB. Né? E eu li, o Claudinei até comentou isso comigo, mas eu li isso em vários lugares, se ele falar algo contra a Santa CCB, que é assim que eles meio que encaram a instituição. Eles têm o braço ticano, né? É quase que isso. Tanto é que na pandemia, os cultos online que passaram a ser transmitidos, quase todos eram os cultos do Brás, né? Eram todos. Eu falei quase todos para ser... Tô indo na tua, hein? Ninguém transmitiu nenhum meio desviado. Sim, teve alguns que transmitiram e foram. O fato é, você pode falar o que quiser, desde que seja de acordo com aquilo que o Brás falou. Ponto na linha. Resumindo a ópera, é isso, tá? Aí vamos entrar agora no esquema mais prático aqui do que é as práticas, né, da CCB. Primeiro deles, usos e costumes, legalismo. Gente, princípio de Colossenses 2, 20 a 23. Alguém... Só um detalhe enquanto alguém abre. Perceba que nas outras a gente colocou heresias. Aqui a gente está colocando doutrinas e práticas, porque a base doutrinária não é herética. Boa. É a prática que torna a base doutrinária invalidada. Então não dá para eu chamar uma base doutrinária correta, né, de heresia. Mas a prática é um desvio da própria fé deles, é uma contradição. Tanto que é isso que deixa extremamente difícil você discernir o que é seita e o que não é seita. Porque, cara, muitas das seitas que você vê, ele vai bater em algum ponto basilar do cristianismo. Cara, vou te dar um exemplo. O Allan Kardec fala que ele é a terceira revelação de Deus. Poxa, a gente tá na Bíblia que parou em Jesus, entendeu? Então, assim, é fácil você conseguir olhar e ter certeza. Os Mormons, por exemplo, negam a divindade de Jesus. Também é tranquilo, você bate o olho e você já sabe. Só que aqui, em muitas das igrejas neopentecostais, você vai olhar e falar, cara, para você entender, muitas vezes é só na prática mesmo que você vai perceber a heresia. Mas se alguém puder ler lá o Colossenses 2. Se vocês morreram com Cristo para o surgimento do mundo, por que se sujeitam a regras como sendo a vida desse mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem pelo uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem o culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Percebam que aquilo que o Mário falou lá no começo da aula sobre a questão do homem ter alguma atitude que o leve a Deus, aqui ela é extremamente evidente. Porque aqui ele está trazendo o que para você? Você tem responsabilidade no sentido de manter a sua salvação. Né? O legalismo ele traz basicamente isso.
é aquele versículo, né? Faça a sua parte e eu ajudarei. Lembra que a gente falou isso no púlpito algumas semanas atrás? Eu vou ler algumas coisas que eu achei do legalismo. Uso de obras, ritos e práticas religiosas e costumes sem base na palavra de Deus. Isso é o que é legalismo. O que eles têm? Restrição de vestimenta, proibição de short para homens e calça comprida para as mulheres. Normalmente elas devem usar saia. O ósculo santo, que é bíblico, tá? Mas que é para eles uma obrigação. Tanto que há relatos que eles são proibidos de frequentar igrejas que não têm o ósculo santo. Saudação bíblica adotada, praticada mesmo entre homens. Jejum e oração intensa. Prática de ascetismo e mortificação em busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. A questão é que aqui, essa busca do Espírito Santo ela é extremamente alta e ela é necessária. Aqui passa a ser uma obrigação. Você é crente, você tem que ter isso. Datas religiosas. Eles são proibidos, é pecado você comemorar, por exemplo, Natal e Páscoa. Você pode comemorar Réveillon, mas você não pode comemorar Natal e Páscoa. Eu não sei, aniversário não pode. Não é religioso? É mais importante, né, o seu nascimento que eu te dizer. Divulgação da doutrina. Ela é feita exclusivamente por evangelismo pessoal e nos cultos sem uso de mídia ou publicidade. Apesar que pós a pandemia, a gente sabe que isso teve uma mudança e isso ajudou muita gente a acabar saindo da igreja, então, de certo modo, foi bom. Santa Ceia, celebrada anualmente, o uso do cálice era individual e durante a pandemia passou a ser... Desculpa, ao contrário. Era único e durante a pandemia passou a ser de uso individual. Isso vocês podem me confirmar. Eu li em algum lugar que foi por causa de uma revelação do ancião que passou a ser individual. Bem conveniente com o momento do mundo, né? Quando perceberam que iam ser atuados pelo... Deus mostrou, né? Vamos ser presos, Deus mostrou. Bebia também, E os mais velhos primeiro. É bom, era seu primeiro. Cara, a Helena, minha filha, não ia tomar... Pessoal, inclusive, não sei se vocês viram hoje a ceia, nós vamos ter uma aula experimental hoje. Eu tenho ali um cálice. Bom, vai pegar uma bacia. Então, essas são algumas das práticas que são consideradas fundamentais para que você seja considerado crente, né? E aí, eu separei uma dessas práticas, que é o uso do véu. Por quê, cara? Porque isso daqui é algo muito difundido, que muita gente fala, e é um princípio que está lá em 1 Coríntios 11. Eu não vou nem pedir para ler, porque é gigante. Mas, basicamente, é Paulo dizendo sobre a submissão feminina e como o véu representa a submissão feminina à liderança instituída, tá, do homem. Então, basicamente, é isso que está escrito lá em 1 Coríntios 11. O fato aqui é exatamente essa interpretação literal do que está dizendo, que é aquilo um pouco que eu falei que a gente ia falar, João. Você está querendo encaixar uma cultura da época em que o véu representava um símbolo de distinção e respeito numa cultura ocidental que simplesmente o véu não significa absolutamente nada. Quer dizer, você pode usar o véu e ser a pior pessoa do mundo e você está cumprindo o preceito bíblico. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de você cumprir o preceito bíblico. Aquilo que é o cerne da lei. Aquilo que realmente Deus quer de você, que é a sua submissão. E não você usar o véu. Então, aqui eu acho que é uma distinção bem clara entre o que é princípio bíblico e uma manifestação cultural da época. A cultura, ela passa. O princípio bíblico, ele se torna eterno. E ele que é o princípio da sabedoria. É através dele que tomamos e vivemos com sabedoria. E não tem problema nenhum você usar o véu. Se quiser usar o véu, use o véu. Agora, não acho que os outros são obrigados a usar. Pode ser estético. Beleza. E aí a gente começa a avançar no seguinte sentido. Aqui eu vou repassar, porque a gente acabou já até falando disso, né? A continuação das novas revelações, sonhos, visões, profecias são autoritativas para guiar as decisões pessoais. Gente, aqui é simples. É a suficiência e a finalidade da revelação em Cristo. Está lá em Hebreus 1, eu li na minha aula, o Mário leu na aula dele, resumindo, seria uma das 5 solas protestantes. Sola a Escritura.
Aqui em Hebreus, Paulo falando, provavelmente Paulo falando, que possivelmente Paulo falando, que Deus falou pelos profetas lá antigamente e nos últimos dias falou através do seu Filho. E o que ele falou através do seu Filho foi devidamente registrado no Novo Testamento e ali foi finalizado, né? Eu até escrevi, acabou em Apocalipse, mas depois o Mag ia falar que não tem certeza que Apocalipse foi o último livro escrito, então eu não vou falar isso. Não, foi sim. Isso daí é quase certeza. Hebreus você me corrige, Apocalipse não. Hebreus não tem autor definido, né? Apocalipse a gente sabe. Bom, é isso, a questão acho que aqui da prevalência, a gente já falou do risco de se tomar decisões pessoais com base nisso. O ofício do pastor não remunerado, aqui, para não delongar, Jesus diz que o trabalhador é digno do seu salário. E aqui existe muita questão de não estudar, a questão de não ter uma dedicação constante a isso. Então, é muito essa questão do sustento ministerial e da sua vocação ao estudo, tá? Gente, os próprios apóstolos separaram alguns presdiáconos para eles poderem se dedicar ao estudo da palavra. Então, é fundamental que isso aconteça para uma igreja ser saudável, ter palavra saudável. E aí, a gente entra no meu último slide, a reformulação do batismo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, do que eu li nas minhas pesquisas, basicamente, qual é a preocupação? Será que que eles acreditam que Jesus seria uma quarta pessoa? Ou eles separam quem é Jesus homem e quem é Jesus Deus? Então, aqui é uma abertura perigosa. Na prática deles, pelo que eu entendi também, é o quê? Na verdade, foi um jeito de sectarismo. Foi um jeito deles dizerem assim, só nós batizamos correto. Então, se você está entrando para nós, você tem que ser batizado de novo, porque só nós seguimos o que está lá em Atos 2, porque falava que, conforme o número das pessoas que creiam, eles eram batizados em nome de Jesus. Só que, na verdade, o que está escrito na Bíblia é o seguinte, quando eles falam batizados em nome de Jesus, já pressupõe a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é que era batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui também eu enxergo um pouco do problema do catolicismo que começa a difundir as coisas e fazer muita miscelânea do que está escrito, do que é princípio. O último ponto aqui sobre o batismo é que também por influência do catolicismo tem muita questão da transubstanciação, se os elementos realmente viram ali o corpo de Cristo. Eles têm relatos de pessoas que foram curadas, de pessoas que receberam milagres após tomar a ceia. Tanto que era uma prática, não sei como é que era na de vocês, mas que eu li, que eles, de alguma maneira, eles tinham que ou enterrar os pães que sobravam e tacar fora o vinho ou o suco de uva, porque aquilo ali era o sangue de Cristo, era o corpo de Cristo mesmo, entendeu? Eu era da Assembleia e uma vez eu fiquei responsável lá pelo pão, que a irmã faltou lá, e eu tive que jogar os pães pros passarinhos. Beleza, foi pros passarinhos, ainda alimentou alguma coisa. Por falar que o Senhor alimenta os passarinhos, a igreja fazendo a sua parte. Eu fui parte de uma igreja batista, que foi a igreja em que eu fui batizado, e ela não era muito saudável. E uma vez, um cara juntou o que sobrou do suco, bebeu, e aí um cara que era líder, e hoje está separado, e doidão, né? Só que ele era um bom musicista, então dava para ele ser líder na igreja, porque ele era legal, era um bom musicista, enfim. E aí ele repreendendo o cara, jovem, e aí, eu gostava de uma treta nessa época, né? Eu era bem mais novo. A parte do Gostavo a gente contesta. Qual que é a base bíblica? Eu sou líder, a prática é assim, e o pastor fulano de tal ensinou assim. Mas não tem base bíblica nenhuma, isso é suco. Não, mas o da ceia... dá uma sacralidade. Então, uma igreja batista que se vangloriava, há séculos atrás, brincadeira, de ser a igreja da Bíblia, não sei o que, nós não somos pentecostais. Isso é puro suco de romanismo lá dentro. Católica. Não, e até aqui, inclusive, só fazendo um puro suco, né? Fazendo um parênteses, inclusive aqui na CCB tem também a questão... Eu não lembro como é que eles chamam, mas é meio que a extrema-unção também. O do pastor, o ancião, orar para a pessoa morrer. Ou seja, você fez tudo errado, cara. Ele orou lá, você pode partir que vai. Ou vai libertar o inferno, ou vai salvar. Ele pode ser. Sucesso. E aí... O batismo também tem poder salvífico.
Olha! Sim, é por isso que eu lembrei. Quem vai ter que dar uma aula sobre catolicismo, né? E aí entra isso daqui, ó, que é a questão da cura divina, que está lá na doutrina 10. Porque aqui eles buscam a cura, e a cura é necessária, é quase que necessária para a demonstração de fé. Se você está doente, a gente orou e você não foi curado, é porque você não tem fé. O resumo da ópera é esse. E gente, a gente precisa entender. Vamos fazer um paralelismo aqui com o perdão de pecados. A gente não foi perdoado dos nossos pecados lá na cruz do Calvário? Mas vocês não pedem perdão todos os dias? Porque todos os dias a gente peca? Porque Deus vai ministrando o perdão às nossas vidas. E o perdão final, que nós vamos ser livres do pecado, vai ser na segunda vinda de Cristo. Ou na volta de Cristo. E é a mesma coisa para a cura. Deus não pode curar. Cara, Deus pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Só que a cura final, onde a gente vai ser liberto de todas as nossas aflições, sofrimentos corpóreos, será na sua volta, onde nós vamos viver em novos tempos, novos céus e nova terra. Amém? Beleza? Então a gente vai seguir aí para as seitas neopentecostais. Tudo que foi dito já é contexto, então não vou reexplicar tudo. Mas eu vi uma vez que não sei o que é. Beleza, você viu uma vez. Então a gente está tentando fazer o resumão que conecta tudo, não dando uma resposta absoluta, prática, porque tem igreja, inclusive batista como a nossa, de todo tipo, de toda denominação, isso acontece. Então, alguns pontos de proximidade entre nós e as seitas neopentecostais. A Bíblia, mas não exatamente como regra de fé e prática, porque há novas revelações, então, né, é o fundamento, mas não é a tampa que fecha tudo. Eles creem na Trindade, creem na divindade de Jesus, na morte e ressurreição. Então, olhando por cima, beleza. Alguns aspectos admiráveis dos neopentecostais. Eles têm algum comprometimento com ação social e isso beneficia pessoas, diminui um pouco dos efeitos da queda e do sofrimento no mundo. Eles têm uma linguagem acessível que se conecta com as pessoas, ao invés de dificultar porque está na frente de uma igreja, facilita a comunicação para que os outros entendam, isso é bom. E eles têm engajamento nas atividades da igreja. Tudo bem que tem uma forçação de barra aqui, você vai perder privilégio e vai ser ameaçado, mas as pessoas vão, elas não consideram opcional, como algumas igrejas, ou inclusive a nossa. Não, é tudo opcional. Eu vou só, pego o que eu quero, eu estou cansado e não preciso servir, vou quando eu quero. E você luta contra isso, se não luta, comece a lutar, porque todos lutamos. A liberdade é uma dificuldade para nós. Porque seria muito mais fácil você ser ameaçado com a perda da salvação do que eu falar, pela sua responsabilidade como cristão, assuma o seu compromisso. E o que der para vir, venha, sirva e se alegre. E o que não der, fique em paz. E aí as pessoas preferem algum tipo de cobrança extra. Então a base para o neopentecostalismo está na nossa alma. A gente quer um líder, um apóstolo, alguém que diga, isso é importante, isso não é importante. A gente não quer a liberdade de decidir e responder diante de Deus com a sabedoria citada. E eles têm isso muito forte. Não estou falando de motivação, estou falando de prática. E eu fui pesquisando e foi bastante desafiador. Por mim, eu poderia fazer uma aula só sobre isso, porque porque eu sou uma pessoa curiosa, né? E talvez eu até faça uma aula mais estendida sobre isso. Da onde vem o neopentecostalismo? Essa era a pergunta que inquietava a minha alma. Porque ele não faz sentido, gente. Não faz sentido dentro da tradição cristã. Não faz sentido. O pentecostalismo faz sentido. O neopentecostalismo não faz sentido. E aí eu fui estudando, né, e eu preciso pensar nas raízes do pensamento. Então, o contexto histórico, Estados Unidos, beleza? Uma nação que foi fundada sobre o conceito da liberdade de crença e tal, os puritanos que vieram fugindo da perseguição. Aí, né, time skip, nós temos a Guerra Civil ali em 1861 a 65. Esse movimento de pensamento que vai gerar lá na frente o neopentecostalismo, ele começa com o quê? A gente tem esse segundo grande despertar, que uma pessoa ganha notoriedade, chamada Charles Finney,
e é onde vai criar a ideia de apelo. Apelo não existia na história da igreja, tá bom? Isso daí é uma prática que você cresceu vendo, mas não é histórico. Ah, você tem que, né, deixar os bancos das frentes para as pessoas duvidosas e ficar apelando para ela dar uma chance para Jesus, né? Afinal, Jesus não é muito confiável e não é alguém que dá para colocar a sua fé. Você tem que dar uma chance para ele. Tudo começa nesse movimento de 1800 até 1940, no 1930 ali. E esse grande despertar foi quando começou as grandes cruzadas evangelísticas, que juntavam uma galera e pregava para todo mundo e falava, agora a coisa vai. Só que não ia, e eles iam anos depois e voltavam, e aquele lugar ficou mais duro contra o evangelho. Isso é conhecido como o segundo grande despertar. E esse Charles Finney, ele difundiu uma teologia controversa, porque ele é o cara que centraliza isso. Aconteceu por muitos outros. E nesse momento, bons pregadores estavam pregando o evangelho, mas não com o sucesso e a pompa que é esse daqui. E ele difundiu uma teologia focada no homem, na capacidade do homem de aceitar Deus, naquela vontade do homem de transcender, porque aqui a ciência está bombando, tá bom? A gente tem aqueles efeitos do iluminismo e tal, ciência, liberdade e tal, e aí uma mistura meio estranha ali nos Estados Unidos, porque nós temos uma base de fé, mas o ceticismo está entrando, né? E aí a gente precisa dar uma resposta coerente com pessoas que são céticas, mas querem um pouco de Deus na vida. Nada parecido com o que a gente vê hoje, né? E aí eles têm uma outra parte, que é a questão da doutrina do perfeccionismo, que era o quê? Que a pessoa poderia ser salva, mas ela poderia e deveria atingir um estado de perfeição e ficar sem pecar. É a santidade que a Bíblia promete no futuro hoje. E alguns líderes afirmavam que alcançavam esse estado e que ele era possível, que é diferente do que a gente ensina aqui, que está todo mundo no mesmo barco. Então imagina, eu falo assim, eu não sou pecador mais, eu já transcendi. Aí sim, hein? O que você falar vai ter credibilidade. Até que aí depois as pessoas vão descobrindo escândalos e desvios, enfim. Mas pensa no centro sendo o homem, e as realizações do homem, e o homem aceitando Deus, e o foco no homem. Esse é o contexto histórico. Só que o ambiente filosófico e teológico desse momento era de muito otimismo com o futuro. Lembra, em 1938, na verdade tem a Primeira Guerra Mundial antes, 1918, 15, 17, 14 e 18, isso. E aí a Primeira Guerra Mundial já dá aquela chocada. Nós achamos que o avanço da tecnologia e tal ia resolver tudo. E aí tem uma guerra mundial e mostra que nós somos podres ainda como pecadores, e a tecnologia, a filosofia e a educação não vai transformar o mundo. Ela não tem poder para isso. Então, no meio desse otimismo filosófico, teológico, essa expectativa do futuro, essas ideias que são contrárias ao evangelho, mas são meio que distorções da parte boa do evangelho, vão ganhando espaço. E aí a gente tem o transcendentalismo. Esses transcendentalistas eram filósofos que eram contra a igreja e governo, beleza? E eles achavam que toda forma de autoridade é corrupta. Nada que você não veja hoje. Essa desconfiança com toda forma de autoridade, inclusive a igreja. E que a autoridade máxima residia dentro do indivíduo. Então, esses transcendentalistas, né, filósofos e tal, tá nesse ambiente legal de expansão, de o futuro vai ser lindo, maravilhoso, eles estão difundindo seus escritos. E aí, foi um pouco difícil achar isso, mas eu queria entender, a gente tem esse Parkhurst Kimby, que é um cara que é influenciado por essa filosofia, e ele desenvolve mais material. E ele desenvolve, né, coletando e moldando, de acordo com as ideias dele, que a mente, ela não afeta apenas a saúde, porque aqui a ideia era que a mente afetaria a saúde. E ele expande isso para outras áreas. Então a mente afeta toda a realidade. E aí você tem a base do que veio a ser a lei da atração. Quem já leu O Segredo aqui?
Eu não li. Quem já leu? Ninguém leu? Aí, ó. E aí ele descobriu o segredo, a gente não sabe, né? Mas não conta não, que ninguém quer saber qual que é esse segredo. E o movimento popularizou aquele conceito de aquilo que eu penso, eu atraio, não sei o que. Alguma blogueira ou blogueiro você já viu falando, o que eu penso, eu atraio, não sei o que, energia, piririporó. Está influenciado por essa ideia. A ideia de visualiza o que você quer, e aí você alcança. A base filosófica é aqui. Isso não é evangelho, isso não é coisa simples. Isso é uma base filosófica da ideia de que o homem é o ápice de si mesmo. Então esse cara escreve, ele populariza isso, porque tinha uma ideia de que a mente era suficiente para curar as coisas do corpo. Agora a gente está no movimento de que estamos descobrindo ainda, né, no ambiente de igreja, né, a ideia das doenças psicossomáticas. Nós somos um todo e uma coisa influencia a outra. Isso começa aqui, a quebrar aquele conceito de o corpo é uma coisa, a mente, a alma é outra coisa. E aí eles aplicam nessa perspectiva errada. Então surgem livros como o de 1910, A Ciência de Ficar Rico, provando que o movimento causava riqueza. Pensar positivo, o cara que pensa positivo vende mais, não sei o que e tal, e ele vai ficar rico. Então, basicamente, a semente é essa. Aí, né, a gente tem E.W. Kenyon, que é o cara que estuda nesse Emerson College, lá em Boston, que foi um lugar que esse ensino foi amplamente difundido. E os historiadores, né, eles pesquisaram que esses ensinos foram plagiados e espiritualizados, gospelizados por esse E.W. Kenyon, que tinha uma fé confusa desde os 15 anos, foi para o gnosticismo. Mas aí, ele tem contato com esses ensinos, ele conhece um pastor, e esse pastor é famoso, porque você talvez já deve ter ouvido falar do Gordon College, lá nos Estados Unidos, que é a primeira faculdade cristã que formava pastoras e que mantinha o ensino aberto para isso, eles não tinham restrições, de uma linha mais pentecostal, na base. Hoje eu não sei exatamente como está tudo. O que eu sei é que eles continuam formando pastoras de várias denominações. E ele se alinha com esse pastor, que tem uma grande ênfase nele, e qual que é a ênfase que ele pega? Esses ensinos do Kimbe, esse evangelho que nadou pelo gnosticismo, com as ideias desse pastor A.J. Gordon, que tinha uma ênfase no ministério de mulheres e no livre-arbítrio, que veio a gerar a Igreja Batista Livre, que nós temos uma aqui em Ribeirão Preto. Mas a Igreja Batista Livre pura, americana, ela nasce nesse contexto aqui desse A.J. Gordon. Não estou falando que a que nós temos aqui em Ribeirão Preto é exatamente igual e crê nisso. Mas eu estou falando da raiz e gerou outras igrejas também. Batista sempre com a sua ideia de liberdade, cada um pensa do seu jeito, monta a igreja que quer, né, e causando estrago na tradição cristã, e outras tentando recuperar outros princípios. Mas você vai ver que sempre de heresia, seita, tem Batista envolvido por causa de um dos nossos princípios. Cada igreja é autônoma, então se você juntar uma galera que crê assim, faz a sua denominação. O que rompe com a tradição cristã ampla, né? É um dos nossos problemas e uma das nossas coisas boas para lutar contra o problema. E aí esse cara, o E.W. Kenyon, ele pega esses ensinos e ele cria um novo movimento. Não é o pensamento positivo por si só, mas é o pensamento positivo por causa da palavra de fé que é dita. É o pensamento positivo com base em alguns princípios bíblicos. Porque Jesus, nessa visão aqui, conquistou todas as bênçãos para nós. E o que é bênção nesse mundo? Riqueza, saúde. São as coisas que tiram as suas bênçãos, que colocam sua vida numa situação difícil. E se você tiver riqueza e saúde, aos olhos do mundo você está bem. E se Jesus conquistou isso, essas coisas precisam ser acessadas. Já ouviu esse termo em igreja? Você tem que acessar. Você tem que declarar. Você tem que determinar.
Afinal, Deus está com a bênção guardada na prateleira. E é você que tem que ir lá pegar. Porque ele já conquistou ela, mas ele não vai te dar. Porque ele não te ama tanto assim. E aí, por meio dessas afirmações em voz alta e do exercício da sua fé, você consegue ter acesso às promessas de Deus. Você consegue receber o melhor, né? Usufruir do melhor da terra, né? E aí eles vão dar muita ênfase em promessas do Antigo Testamento. Tanto que, inclusive, eu coloquei no grupo sobre uma música do Diante do Trono, e eu estava ouvindo, não sei porquê, né? Às vezes eu ouço música ruim, né? Que tem um quentinho no coração, porque quem cresceu... Eu não cresci na igreja, eu fui adolescente, mas eu fui influenciado. E aí você ouve, tem umas músicas que tem peso afetivo. Mas quando você vai olhar a letra, você fala, tem umas derrapadas que são capotadas, né? E aí você fala, posso gostar, lembro do contexto, mas tem desvios sérios aqui, que eu vejo os frutos hoje. Então, de preferência, se você vai ouvir, ouça com filtro. Ou ouça música boa, teologicamente saudável também. Mas ouvir música ruim é legal também, porque, né, exercita a mente. E aí aquela música é super legal, a primeira parte, e é bíblica. Mas a segunda, que eu coloquei no grupo, aí você fala, não é bem assim. E aí eu coloquei a enquete. Você sabe interpretar as promessas do Antigo Testamento para a sua vida como um cristão hoje? Onde você puser a planta do seu pé é seu, né? Você põe o pé na menina, é meu. Tá bom, vamos casar. Você chega na empresa que você quer, você põe o pé, Deus vai me dar esse emprego. Percebe que são interpretações estúpidas até. Mas quando você ensina que é algo literal, a pessoa vai acreditar que é literal e que Deus está prometendo isso para ela. E se você ensinar para a pessoa que se ela pensar positivo, a vida dela tem que dar certo, e que Deus está tomando dela por causa de algum pecado, e por isso ela não está rompendo, né? Estou usando os termos que talvez vocês ouviram por aí, ou ouvem, você está jogando o fardo da vida daquela pessoa nas costas dela, quando Jesus levou o fardo. Quando ninguém é obrigado a ser rico. Ninguém é obrigado a querer ser rico. E Jesus não está comprometido com os ricos, ou com os pobres, ou com os doentes, ou com os saudáveis. Jesus está comprometido com pecadores que se arrependem e creem. Você percebe como isso mina a fé na prática? Isso tira Deus de ser soberano para ser um boneco que eu arranco. É igual aqueles joguinhos, né? Quem jogou videogame. Você mata o bicho, ele solta a moeda. Aí você tem que ficar matando o bicho, para ele soltando as moedas para a sua vida. E é mais ou menos essa visão de Deus. Você precisa ficar colocando ele contra a parede. E aí essas coisas são acessadas em voz alta, por meio das promessas de Deus. Então, para Kenyon, a fé não é crer, se comprometer, ser transformado por Cristo, mas é uma força espiritual. E se é uma força, né, quem assistiu Star Wars, ela precisa ser dominada. Ela precisa ser movida a seu favor. E quando ela é liberada pelas palavras, ela obriga a realidade a se alinhar com as promessas de Deus. Ou seja, aquilo que te beneficia se você é crente. Inclusive amaldiçoar pessoas que você não gosta, que é uma prática neopentecostal muito clara. Amaldiçoa quem você não gosta, você é do time de Deus. A gente não pode pegar a espada e matar todo mundo, igual na época dos tempos bíblicos, mas o princípio é, vou amaldiçoar aqueles que estão atravancando o meu caminho. E tudo tem uma raiz aqui. Kenyon foi o canal que injetou o DNA do novo pensamento, poder da mente e da palavra, no sistema circulatório do cristianismo pentecostal. E a partir do momento que isso acontece, aí o negócio ramifica. Aí a busca já não é por Deus. E a gente tem a linha pentecostal de uma busca por experiência em Deus, mas pelo poder de Deus, não pelo lucro que Deus dá. Essa é a linha do pentecostalismo clássico, que a gente chama. E o pessoal jejua muito, ora muito, evangeliza muito, busca Deus. Aqui você tem uma deturpação. Eu quero a experiência da minha vida ficar mais fácil porque eu tenho Deus. Eu quero que Deus me dê o que é meu por direito. E aí você vai lembrar do Toque no Altar, né? Tem uma música aí. Restitui, porque eu perdi alguma coisa. E eu quero de volta o quê? O que é meu. Eu sou filho do rei.
Ou você é filha, né? Princesa. Aos olhos do pai. E você, homem, não é príncipe, né? Você é servo e trabalhador. Não tem musiquinha para nós, não. É ralar e se lascar. Mas essa mentalidade é literalmente, eu preciso tomar de Deus, restituir, eu quero de volta o que é meu. Eu tenho que ter essa bênção. E quantos de nós já cantamos em igrejas teologicamente sérias e crivologicamente tolas? Mas, vamos lá. Aqui tá pequeno, mas você tem aí o PDF para ler. Eu fiz uma árvore genealógica de como o neopentecostalismo chega no Brasil. Que a gente quer saber como o negócio chega aqui em terras tupiniquins. Esse Canyon... Pode falar. Desculpa a pergunta, mas a gente tem visto durante as aulas vários personagens dessas heresias. Surgiu com fulano, surgiu com Beltrano e tal. Me ocorreu a dúvida, porque assim, o maior interessado em desviar as pessoas da verdade é Satanás. A gente pode dizer que há um trabalho? Não só dele, mas ele usa pessoas também no próprio recado para fazer isso acontecer. Assim, qual que é o balanço dessas atuações? E usa gente bem intencionada. Ninguém aqui está querendo destruir a igreja. Percebeu? Via de regra, quem destrói e arrebenta são as pessoas que têm boas, novas ideias. O jeito de salvar a igreja é essa nova fórmula. E aí essa pessoa bem intencionada, ela faz como usar. Quem aqui lembra da história de usar? Não é usar, né? É usar, com acento no A. Porque a carroça estava carregando o quê? A Arca da Aliança. E aí a Arca da Aliança pareceu que ia cair. Mas quem que é o maior interessado no bem daquilo que representa Deus? O próprio Deus. Se cair também não tem problema, tinham as pessoas certas para pegar. Mas ele, de maneira bem intencionada e não reverente, ele vai dar um peteleco para não deixar a coisa cair. E o que Deus faz? Fulmina. Sabe o que é fulminar? É um termo que a gente não usa muito, né? É matou na hora. É papum. Entendeu? Já era. É igual o pão caindo virado com a parte que tem coisa para baixo. Vai cair. Vai cair. Foi isso. E aí Davi, ele ficou ofendido. Falou, pô Deus, né? Nossa, estamos aqui servindo o Senhor do jeito que dá. Aí Deus, não é do jeito que dá. É do jeito que ele determinou pela palavra. Ele não matar mais gente é graça. E aí Davi estuda, passa um tempo, tem seu luto, descobre que estava errado. E aí agora a gente vai fazer do jeito certo. E aí aí é uma festa. Sacrifício de animais, o sentimento certo, a visão correta e o jeito certo. Nós achamos que a adoração é sobre a nossa experiência. O que eu gosto de cantar, o que eu gosto de sentir, o que eu. Adoração não é sobre eu. Adoração é sobre Deus e o jeito que Ele determinou. E tudo isso em espírito e em verdade também. Não é uma coisa ou outra. Então as pessoas que causaram o maior problema foram pessoas de dentro do cristianismo que tiveram ótimas novas ideias. E aí nós não precisamos de ótimas novas ideias doutrinárias. Nós precisamos da boa e velha doutrina, do caminho antigo, do evangelho pregado por Cristo e pelos apóstolos. Por isso que tem um site que começou como um blog, que foi muito marcante na minha história, e eu louvo a Deus, que chama Voltemos ao Evangelho. Porque o ponto não é inovemos o Evangelho, é só voltar. O Evangelho faz a coisa acontecer. Só que quando a gente quer inovar para se adequar ao público, ou atingir um certo público, a primeira coisa que vai pela janela é o Evangelho, infelizmente. Beleza? Faz sentido? Então, o Canyon, o Hagin, eu esqueci o nome dele agora, o primeiro nome, mas eu sou... Kenneth Hagin, ele desenvolve isso, e todo mundo não admite muito que foi influenciado um pelo outro, esconde a fonte, parece uma nova revelação, porque dá mais credibilidade para quem busca novidade. Então você vai sempre ver uma igreja bombando com novidade. Sempre vai ter.
porque é o que nós queremos. Nossa alma anseia por novidade. E a gente dá ibope para isso. Então, Kenneth Hagin vai, né, prega, difunde, o negócio bomba nos Estados Unidos, e aí atinge um cara, especificamente, que é o McAllister. Não, o filho dele é o Walter McAllister. Eu esqueci o primeiro nome dele, eu ia anotar e perdi. Mas esse cara, em 1970, ele é um cidadão americano-canadense ali, descendente desses dois. Em 1970, ele chega no Brasil com essa ideia. E aí ele planta, né, o pentecostalismo brasileiro. Em 1970, ele planta a Igreja Cristã de Nova Vida, lá no Rio de Janeiro, e ela existe hoje, e ela passou por uma reforma, e hoje ela é uma igreja de linha reformada. Mas ela começou como uma igreja pentecostal. Então Deus não acaba com tudo, não. Às vezes ele reforma as coisas também. Outras vezes ele acaba. Mas ele vai, prega, o negócio bomba, Rio de Janeiro, década de 70, aquela, né, expectativa das grandes coisas que Deus vai fazer e tal. E aí ele forma Macedo e Soares. Esse sobrenome é comum. Robert, isso. Robert McAllister. E aí ele forma Macedo e Soares nesse movimento, que já em 77, o Edir Macedo divide e forma a igreja com o nome mais soberbo, né? É a Igreja Universal. Ela não é nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, ela é universal, ela é do universo. Para qualquer lugar que você for, você não consegue vencer mais isso. E aí ele monta a Igreja Universal junto com o R.R. Soares, que é cunhado dele, se não me engano. Só que, em 1980, olha como são 7 anos para a primeira divisão e 3 anos para a segunda. Porque todo mundo quer ter o seu reino. E se todo mundo pode ter o seu reino, eu quero ter o meu também. Dentro dessa ideia de governar. E aí, em 77, o Macedo faz a Universal, junto com o R.R. Soares, e em 80 o R.R. Soares monta a Igreja da Graça. E em 98, Valdemiro Santiago rompe, após 18 anos como pastor da Universal, e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus. Certo? Essa é uma raiz. Por outro lado, de ramo independente, mas influenciado pela mentalidade neopentecostal, a gente tem a Igreja Renascer em Cristo. Galera que curte resgate aí, né, já sabe. Resgate e... da Igreja Batista. Hã? Resgate da Igreja Batista. Não é. A Casa da Rocha é uma igreja independente. Eles eram da Renascer e agora é Casa da Rocha. Não tem nada batista. Só fãs batistas eles têm muito, amém? Você é desse? Então tá bom. E aí eles são convertidos, se tornam bispos da Igreja Renascer e tal. E aí tem o caso do dinheiro na cueca, Estevão Hernandes é preso, evasão de divisas, não sei o quê, coisa fiscal, piriporó. Mas, Kaká, gente, Kaká. O cara sofreu. Enfim, né? Pela vida pessoal e pela igreja, né? Enfim, mas hoje eu acho que ele está melhor. Então, em 1986, eles fundam a Igreja Renascer, igreja para jovem, com rock, não sei o quê, outra proposta. É outro ramo, é o mesmo grupo, mas é outro ramo. E a gente tem a Igreja Sara Nossa Terra, do bispo Rodovalho, que chegou até a ser deputado. Ele fundou em 92. Tudo isso é neopentecostalismo. E nenhuma necessariamente parece com a outra. Entende como o negócio vai embora? Cada um dá a sua cara para o movimento. Mas eles compartilham de um bloco de crenças básicas que são parecidas. Beleza? É importante a gente entender a história para fazer sentido o que influenciou o quê e nos identificar. Mas quais são as doutrinas? E vamos entender doutrina como jeito de vida, como valor que eles dão. Eu não fui tanto em documentos escritos deles, porque eu sei que muita coisa vai ser ok, eu vou concordar. Mas a prática, o jeito que o negócio funciona, aquilo que eles cobram. Eles têm o conceito de que a riqueza é um direito divino conquistado na cruz, que não cobriu apenas os pecados. Então, na cruz, Jesus não só perdoou os nossos pecados e nos levou a Deus. Ele garantiu um plus. Riquezas, saúde. Se duvidar, você fica até bonito depois de ser convertido, né? Deus faz um milagre. É isso que eles creem. Não na parte do bonito, é uma piadinha. Mas
A pobreza é fruto de uma maldição, segundo a interpretação de Gálatas 3, 13 e 14, 2 Coríntios. Porque se a generosidade é fruto do evangelho, a pobreza é fruto de uma maldição. Isso é uma interpretação errada. A condição dos cristãos, sempre, tirando alguns do Antigo Testamento, alguns que foram muito ricos, sempre foi a pobreza. O pessoal, literalmente, abria mão de trabalhar para cultuar no domingo e separar o dia do Senhor. Eles abriam mão, eles pagavam preço, eles comiam menos, eles dormiam menos para poder cultuar. Não era igual ao nosso caso aqui no Novo Testamento. Domingo é um dia que muita gente não trabalha. Não. É isso, trabalhar. Só que eles abriam mão para poder estar lá com o povo de Deus e aproveitando. Então eles têm essa distorção aqui, que a pobreza é maldição, que a pobreza é um sinal de falta de fé, porque a riqueza é a condição ideal. Logo, a pobreza é falta de fé, ou é ataque espiritual, porque você tem que dar uma brecha também, né? Ataque espiritual, ou falha em reivindicar a bênção. Dízimos e ofertas aqui tem o papel de ser a semente. É aquela ideia da semeadura. Só que você não está semeando para o reino de Deus. Você está semeando para ganhar mais de Deus para o seu reino, para você. Você é um sócio de Deus. Você dá e ele te deve. E se ele te deve, reivindique, cobre ele para que ele te dê. Então é uma ferramenta para ativar essa lei da prosperidade. Entendeu? Você tem que entrar com alguma parte nesse negócio aí. E aí Deus te dá de volta. E aí Jesus adverte contra o amor ao dinheiro, a idolatria da riqueza nesse texto. E se for pensar nessa perspectiva, Jesus e Paulo seriam os mais falhos dos cristãos na visão neopentecostal. Porque eles só perderam na perspectiva neopentecostal. O que eles ganharam de riqueza, de saúde, de bem-estar, de vida facilitada? Nada. E aí tem a questão da palavra de fé. Se a fé é uma força espiritual que atua pela palavra do crente e tem poder criativo, e o princípio é assim como Deus criou o mundo falando, nós, como filhos de Deus, temos autoridade no falar. Jesus tinha, os profetas tinham. E aí a gente tem que criar coisas, criar a realidade, falar aquilo que a gente quer que aconteça. E o crente não deve orar pedindo a Deus, o que denotaria dúvida, certo? Se o Senhor quiser, não. É o que eu quero e eu sei que o Senhor quer. Não precisa falar nada, é só me abençoar. Às vezes parece filho, né, chegando na gente. Não, pai, eu já planejei, a gente faz assim, assim, assado. Não tem pé nem cabeça aquilo, né? Não sabe de onde vem o dinheiro, horário, não faz comida, não faz nada. Nem toma banho sozinho. Mas o Apolo, inclusive, às vezes chega, já sei certinho. A gente faz isso. Eu falei, gente, é meu filho mesmo. É um pecador iludido. Aí você tem que ensinar e instruir. E se eu oro pedindo, eu tenho dúvida. Então eu tenho que orar decretando. Já deu tudo certo. Já viu o crente falando isso? Já deu tudo certo. Falei, deu certo mesmo. Deus conhece tudo. Inclusive, se você morrer, se não acontecer nada do que você quer, vai dar, porque a vontade de Deus vai ser feita. Mas essa visão do já deu tudo certo é assim, não. Porque eu fiz a minha parte, Deus tem que fazer a parte dele, já deu tudo certo. Não tem a ver muito com fé, tem a ver com a garantia no mecanismo. É o mecanismo de exercício da fé. Não é o Deus em quem eu confio que dá ou não. Se Deus quiser, Ele quer. Exatamente. Entendeu? Se Deus quiser, Ele quer. E aí, eu tenho que decretar e declarar a cura, a prosperidade. E se eu falar sobre doença... credo, isola, bate na madeira. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E eu estou fazendo uma confissão negativa. E se eu falar coisas negativas, eu atraio coisas negativas e dá poder ao diabo. Já viu gente falando, não falo nada da minha vida em voz alta, porque vai que o diabo escuta. Se o diabo escutar, ele pode fazer alguma coisa. E você não pode falar nada da sua vida por causa do olho gordo. Aí você fala assim, quem você pensa que é? Ninguém tá nem aí pra você. Porque se eu falar dos meus projetos, alguém vai ter... Não, gente. Menos. Você é ninguém. Já era. Assim como qualquer outro. Mas você percebe que tem essa síndrome do protagonista?
É tipo assim, Abraão e eu, Paulo e eu, estamos no mesmo nível, sou uma pessoa super importante para Deus. E Deus te ama se você é cristão, mas você não é o protagonista, nem eu. O protagonista morreu na cruz e vai voltar, amém? Nós somos coadjuvantes. Esse é o teatro de Deus. Hã? O quê? Não. A nossa confissão dá poder ao diabo e anula a fé. Sabe, é tipo uma barrinha, entendeu? Você exercita a fé, contribui, faz as coisas certas, você faz das tripas coração. Isso é um termo antigo, né? Quem é antigo conhece. Porque não faz sentido fazer das tripas coração, mas tá bom. Você faz todo o esforço para quê? Para mostrar para Deus que você tem fé, certo? E se você falha e duvida, aí as pessoas te destroem, porque você duvidou. Que tipo de crente duvidaria das promessas de Deus? Percebe como isso daqui é o oposto do evangelho? É o oposto. Não é outro evangelho, não é meio evangelho. Isso é anti-evangélico. Isso mata a obra de Jesus na cruz. A fé é dada por Deus para se ter confiança na vontade dele, para ser transformado por ele, não para obrigar a Deus. Não é uma força que eu tenho que controlar. Beleza? Faz sentido? Então, tem os versículos bíblicos, leiam porque dá trabalho fazer isso, tá bom? É que a gente está sem tempo, viu, João? E aí, a gente tem o conceito de cura. A cura física foi dada na expiação de Cristo, do perdão dos pecados, e isso é para te ensinar como a mente do neopentecostal, da pessoa dessa seita, pensa para você pregar o evangelho para ela. Não chegar só cutucando, sei as coisas erradas que você crê. Não. Prega o evangelho para essa pessoa, tenha misericórdia, essa pessoa está cegada por mentira. Ela precisa do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Beleza? Então, se aproprie desse conhecimento, pense e use isso. Então, essa questão deles acreditarem que a cura física é garantida é porque eles estão ouvindo isso. Por isso que eles param o tratamento e falam, não, Deus vai me curar porque o pastor fulano de tal falou, e se Deus falou, pastor fulano de tal falou, e se Deus falou, logo é verdade. E eles pegam Isaías 53:5, pelas suas pisaduras, né, fomos sarados, pelas suas feridas. Então é um direito legal. Deus é o juiz, ele prometeu, Jesus conquistou e prometeu, ele tem que me dar. E eu não aceito, já ouviu isso? É engraçado ver crente falando, você aceita ou não, não muda a realidade, mas tá bom, não aceita a chuva, não para de chover. Mas eu não aceito essa doença, eu não aceito esse diagnóstico, sei lá. Eu não aceito esse casamento da minha filha, essa demissão. Aí, ó, você tem que tomar. A bênção está na mão de Deus, mas você tem que ir lá e tomar da mão dele. E se isso é um direito legal, a doença é vista como opressão demoníaca, aí você é vítima. Nossa, opressão demoníaca, sua fé vacilou e tal. Ou você não teve fé, que é o jeito mais comum de você humilhar os outros e manter todo mundo debaixo do poder. E aqui nós temos os contrapontos bíblicos que Jesus explica que as curas são para que se creia na autoridade dele. Não é um pacote fechado, é garantido. Tá bom? Ó, você creu em mim, sua vida tá boa, eu vou te curar. Fala que Deus possui o desejo de curar por misericórdia, não por dívida. Deus não deve, ele deseja, porque ele é assim. E a interpretação correta de Isaías 53:5 está lá em 1 Pedro 2:24, que é a cura do pecado. Está claramente citado lá. A interpretação não é a cura física. E Timóteo foi orientado a tomar, não só água, tomar um pouco de vinho, porque era o tratamento que tinha na época. A questão da batalha espiritual, essa é interessante. Problemas cotidianos são ataques do demônio. Você é influenciado por isso. Você já fez essa piadinha ou você crê nisso. Tive um problema, o inimigo. O inimigo fez, não sei, gente, que inimigo é esse que focou em você, né? Todos os milhões de demônios só olham para você, estrelinha. Não, às vezes é o seu pecado mesmo. Os demônios estão trabalhando, mas não está todo mundo focado na sua vida. Sabe, não é tudo sobre você, toda inveja, Não, você é só um ser humano. E o diabo está trabalhando para te derrubar, para te afastar da fé. Mas não é esse jeito, demônio da pobreza, espírito de enfermidade, demônio disso, daquilo, não é isso.
Ou maldições hereditárias. O que é a maldição hereditária? Isso daqui é absurdo, mas é muito comum. É assim, meu pai pecou, eu sofro com o pecado do meu pai, e aí eu preciso de um ato profético para quebrar isso. Eu estou falando de cristãos aqui. Jesus não é suficiente. Eu preciso de um a mais, eu preciso de um plus, sabe, uma proteção a mais. Fator 40 não é suficiente, eu quero fator 90. E aí eles fazem atos que custa dinheiro, custa fé da pessoa, para quebrar maldições hereditárias. E a tese é, se você é filho de um pai alcoólatra e se torna alcoólatra, você precisa quebrar essa maldição. Não é porque você aprendeu a beber desde cedo, porque seu pai te deu bebida, não é por predisposição genética nem nada, e nem pela sua própria escolha. É uma maldição. Maldição é neutro. Ninguém precisa assumir responsabilidade pela maldição, percebeu? É lindo, funciona. É a mesma coisa que a gente vê nos consultórios psicológicos, mas é outra conversa. Ninguém quer assumir o BO, ninguém quer assumir a responsabilidade, se arrepender de nada. Mas o princípio disso é que isso tem que ser quebrado, e aí a gente precisa de atos proféticos para quebrar isso. Nada disso é de graça. E aí nós temos também o conceito da batalha espiritual estratégica, que são demônios regionais, né? São os principados, e eles controlam territórios. Aí fala, essa região, o demônio da prostituição, ali no centro, ali perto da rodoviária. Não, essa região aqui no bairro rico, o demônio da ganância, que destrói. Aí faz as pessoas quebrarem e saírem. Essa outra região, o demônio disso, daquilo, a região do hospital, o demônio da doença, né? Então, esse tipo de ideia é que você tem que ir lá nesse espaço, fazer um ato profético para quebrar esse poder desse demônio que controla, inclusive, cidades e nações. Por isso que elas não creem em Cristo. Para que depois que você fizer isso, o evangelho avance. Isso é outra religião. Isso não é cristianismo. Isso é misticismo barato. Alguns até elaborados. Mas isso não é cristianismo. Quem luta por nós é Deus. Não sou eu que luto por Deus para ele poder fazer alguma coisa. Jesus é aquele que é o Salvador, aquele que toma a frente, nos conquista. Ele cuida da noiva. Não faz sentido. Pode falar. Nessa questão de batalha espiritual, por exemplo, quando a gente teve lá o projeto da Colômbia, né? A gente percebeu ao longo da semana, pelo menos assim, a minha semana, e de outras pessoas, foi super caótica, não foi normal. Você percebeu que existe alguma coisa a mais, batalha espiritual, para que não acontecesse a nossa visita lá. E posteriormente, isso foi muito puxado fisicamente, né? A gente estava podre, né? Domingo, segunda, assim, a gente não precisava quase nada, cansado mesmo. Até que ponto? A gente percebeu que existe uma opressão espiritual nisso real, para que a gente não fosse, né? Não desse, não recebesse, né? A que a gente recebeu lá. Como é que funciona? A batalha espiritual é real. Você não é eu falei, você não é o centro do mundo, Satanás não está fazendo hora extra na sua vida, mas tem demônio sim, o seu pecado, o pecado dos outros, o mundo, a influência da sua carne, está lutando para te colocar longe de Cristo ou te inutilizar no reino. Sem tempo, sem vontade, sem condições, sem esperança, sem relacionamentos que te levem para perto de Deus. Se isso descreve a sua realidade, você precisa de ajuda. Você precisa de fortalecimento. Nós somos imersos na batalha espiritual. E isso está em Efésios 6. Lá não tem contexto. Não tem o contexto. Tem batalha porque eu decidi servir a Deus. Mas aqui no dia a dia a gente não serve a Deus? É estranho. Ou porque eu estou fazendo algo diferente e custa. Eu estou indo centenas de quilômetros de distância, estou mobilizando a minha família. Mas quando você vai pregar o evangelho para um amigo, é fácil? A batalha existe. Satanás tem poder. Agora existe um efeito psicológico em nós de eu estou fazendo algo muito grande. Mas pregar o evangelho não é algo muito grande. Deveria ser a nossa vida, não é um evento, é uma prática. Então existe um aspecto psicológico nosso
de quando eu acho que eu estou fazendo algo grande demais para Deus, eu acho que, nossa, isso é tão grande, tão importante que eu tenho que atribuir algum problema. Ou o problema é da vida, gestão de agenda, cansaço, uma rotina excessiva de trabalho, relacionamentos que já estão no limite, que às vezes estouram. E acontece, viu, gente? Ah, é dia de pregar, você discute com a esposa. O filho faz cocô que sobe até na nuca na hora de sair. Acabou o pão tá mofado. Não foi o diabo que fez isso. Pode até ser uma ação sobrenatural sobre, mas a resposta do meu coração não é determinada pela luta que está acontecendo ao redor. Só que se eu achar que é sempre algo sobrenatural, o microfone parou, a energia acabou, eu vou estar sempre pensando que a solução também é sobrenatural. Revisão, planejamento, organização, oração antes, ordem, não é minha responsabilidade, porque a luta espiritual acontece. Então eu já vou sempre esperar que uma coisa difícil aconteça. Vou pregar, vai acontecer uma grande luta. Mas a luta está acontecendo o tempo todo para todos nós cristãos. E qual que é a armadura? É o básico. Evangelho, a espada, oração. Agora, quando nós nos propomos a ir pregar o evangelho em locais extremamente fechados, nós vamos sentir um rebote, sim. Isso não é contradição. É simplesmente a realidade que nós temos como cristãos de não nos dedicarmos com tanta intensidade e frequência quanto vocês fizeram lá. E a percepção da queda, do pecado, da ação de Satanás fica mais gritante quando nós nos propusemos a ser luz nesse tipo de ambiente. A nossa necessidade da oração aumenta. Não é porque aqui, quando você está só trabalhando, cuidando da família, não precisa orar. Precisa orar e muito, mas a gente não faz. Mas aí quando eu me coloco diante de um drogado que pode ter uma faca, o meu medo humano natural coloca, eu preciso orar. Mas você pode tomar uma facada no trânsito, do mesmo cara que veio pedindo alguma coisa. Só que eu tenho a sensação de que está tudo bem. Meus filhos estão saudáveis, minha esposa tem trabalho, meu pagamento vai cair, eu vou orar para quê? Ah, Deus, está tudo bem. Então tem muito do efeito psicológico em nós. Mas quando nós nos propomos a viver uma vida missional, de sempre nos expor a pregar o evangelho, a confrontar pecado, a amar as pessoas como custa, a gente vai sempre sentir algum tipo de luta. E alguns de vocês sentem luta em casa, com filhos, com pais, com irmãos. Só que soa menos intenso porque não tem ninguém na rua se drogando, não sei o quê. Mas para aqueles que vivem em casa esse tipo de realidade, a luta é tão intensa quanto. A percepção é a mesma. É que eu acho que quando nós... Eu tenho convicção que quando nós saímos da nossa zona de conforto para nos dedicar exclusivamente a nível de tempo, de atenção, para algo que nós sabemos que é da vontade de Deus e que tira a gente da zona de conforto, nós ficamos mais sensíveis. Nós tiramos distrações. Comece a orar mais e tire celular por uma semana. Você vai ver como você vai ficar sensível ao pecado do mundo e às lutas dos outros. Então, em viagens missionárias, em encontros, em jejuns, em situações desse tipo, há uma percepção que eu creio que fica maior. E tinha pessoas orando por vocês. E ao orar, uma das orações foi para que Deus desse capacidade e sensibilidade a vocês. E aí vocês sentiram essa sensibilidade. Que ela existe. Não só lá. Existe aqui. Então é assim que eu concilio essas questões. Estamos sendo atacados o tempo todo, precisamos nos nutrir o tempo todo, mas nem sempre somos sensíveis a perceber isso. E isso acontece em celebração coletiva, com aquele pensamento, você é homem de uma mulher pelada na sua cabeça. Você está orando. Ou aquela vontade de dar um soco na cara de alguém, você está cultuando a Deus. Ou a mulher pode pensar num cara pelado na prova de amanhã, no boleto. O que é isso? Não é aleatório. Você está buscando orar, confiar, você pensa, meu filho vai morrer. Não faz sentido, seu filho está na sua frente, está saudável. Mas vem esses golpes, e aí tem a tendência de chocar a gente, enfraquecer a nossa fé, e a gente perde a atenção daquilo que é prioridade. Ouça Deus, se alimente de Deus, viva com Deus, lute contra o pecado.
Então, tem muitos desses aspectos que são misteriosos e a Bíblia não mostra. Judas estava possuído pelo diabo. Fala que o diabo entrou nele. Ele não estribuchou, ele não deu pancada em ninguém. Ele foi lá e traiu Jesus. E deu um beijo em Jesus ainda. E nenhum discípulo olhou e falou, opa, tá amarrado, sai diabo. Não. Todo mundo falou, o quê? Ele que era? Como? Ele era um dos nossos. Então, muito da luta espiritual que vem influenciado por isso é por causa dessas teologias distorcidas e o fato de nós vivermos algo que nós não conseguimos colocar em palavras. E a gente usa o vocabulário errado, da crença errada, para tentar expressar essa realidade certa. Que há e que a gente sente. E que a gente sente no corpo. E que a gente sente na mente. Mas a gente não consegue colocar em palavras. Fala assim, você estava cansado? Tava, mas é mais que cansado. Mas você estava ansioso? Tava, mas não é ansioso. Eu tava sensível a coisas que eu não sou sensível cotidianamente. E isso me marcou. Mas você está do mesmo jeito? Não, aquilo foi uma experiência. Mas aquilo me marcou de uma forma que o resultado disso tem que transformar a minha praxis. Como que eu vou aplicar esse princípio à minha vida? A gente tem que acabar, porque já são 10h10, já extrapolei todos os limites. Só uma pergunta rapidinho aqui, porque eu, por exemplo, já aprendi essa vertente. Uma coisa que eu já ouvi muito foi, por exemplo, a discussão demoníaca dando nomes a demônios. Eu já vi, por exemplo, sim. Isso, assim, para mim só foi heresia, mas heresia, por exemplo, não, heresia é uma doutrina que vai contra a doutrina básica. Isso é uma prática errada. Exato. Por exemplo, assim, sai demônio X, demônio fulano. Se você não sabe o nome, e também não importa o nome do demônio, importa que ele tem que sair em nome de Jesus. Então essa ideia de entrevistar demônio, não sei o quê, cara, se alguém aparecer possesso, pode aparecer hoje. A gente vai expulsar em nome de Jesus, não vai dar microfone, debate, fazer uma rodinha, nossa, viu, que da hora, não sei o quê. O negócio é, apareceu a possessão demoníaca, tem que sair em nome de Jesus. Jesus é aquele que luta por nós. Beleza? Então nós temos os versículos aí falando que nós não temos recursos contra Satanás, não há menção a demônios específicos causadores de males no Novo Testamento. Jesus pergunta, qual é seu nome? Legião, porque somos muitos. Ponto. O único caso de demônio que tem, Satanás. E aí? É isso que tem no Novo Testamento. Não tem nomes de demônios, classificações, é isso e aquilo. Não há maldições hereditárias sobre o cristão, pois ele é nova criatura. O Novo Testamento reconhece apenas uma maldição que foi vencida na cruz, que é a nossa escravidão ao pecado. Se Jesus venceu a escravidão ao pecado, não precisa ter medo. Uma praga de mãe pega. Não pega. Pega na sua cabeça, talvez. Ou pega nela, se ela não for cristã, porque Deus disciplina aqueles que vão contra os seus filhos. Mas, praga de mãe pega, não sei o que, falou, aconteceu, não. Isso é uma percepção, às vezes, estatística. Tá bom? Às vezes, psicológica. Quando minha mãe fala, chove. Leva a blusa. Eu não entendo todos os mistérios do mundo e esse é um dos mistérios que eu não sei. Mas por via das dúvidas, se você sempre leva a blusa, sempre anda com a sombrinha, você não precisa que sua mãe fale ou não. Então tem coisas que a gente cria um certo misticismo, santifica, espiritualiza, como se fosse, e isso acontece até no The Chosen, tá? No The Chosen tem uma parte lá que eles dão um palquinho para Maria. E essa ideia, e acontece em outras coisas, que falam assim, Maria é diferenciada, não sei o que, ela tinha uma percepção e tal. Não é isso que a Escritura mostra. Ela lutou contra a incredulidade. E ela teve fé em Cristo. Beleza? Então que a gente não caia nessas mentiras, que a gente não se renda a essas distorções, mas que a gente estude sim e desenvolva com fé o que precisa. Amém? Que Deus os abençoe. Pode encerrar, que os pré-adolescentes têm que vir. A gente extrapolou muito. Vá para a celebração coletiva.